Planeta Terra visitado por civilizações do espaço. O caso Ubatuba. Em setembro de 1957, vários banhistas observavam um disco voador se aproximando da praia das Toninhas, em Ubatuba, São Paulo. O objeto vinha numa velocidade incrível e quando estava prestes a se chocar contra a água, deu uma guinada subindo em seguida. Foi quando explodiu em chamas e fragmentos sobre o mar próximo aos banhistas. Alguns testemunhos recolheram pedaços do objeto, constatando ser um material leve de aparência metálica. Uma das testemunhas que recolheu o pedaço do objeto enviou uma carta para o colunista do jornal Globo, Ibrahim Suede, relatando: como leitor assíduo do jornal, quero proporcionar um verdadeiro furo jornalístico a respeito dos discos voadores. Se é que acredito na existência deles. Até alguns dias atrás eu mesmo não acreditava, mas enquanto pescava na companhia de vários amigos, perto de Ubatuba, vi um disco voador aproximar-se da praia numa velocidade incrível, prestes a chocar-se contra as águas, quando no impulso fantástico elevou-se, rapidamente explodiu. Atônitos, acompanhamos o espetáculo, quando ouvimos explodir em chamas e fragmentos que mais pareciam fogos de artifício. Esses pedaços caíram quase todos sobre o mar, mas muitos caíram perto da praia, o que facilitou o recolhimento de uma parte do material tão leve que parecia papel. Aqui anexo uma pequena amostra do material que não sei a quem devo confiar para análise. Nunca li artigos que relatassem sobre pedaços desprendidos de UFO, a menos que as autoridades militares tenham também impedido essas publicações. Certo de que este assunto muito lhe interessará. Mando-lhe 2 cópias desta. 3 amostras dos fragmentos chegaram às mãos do ufólogo Olavo Fontes, que os encaminhou para análise. As primeiras análises foram feitas no Departamento Nacional de Produção Mineral e Ministério da Agricultura, sob a responsabilidade de Luísa Maria Barbosa. Os exames foram realizados através da espectrografia, que indicará a alta concentração de magnésio e a ausência de outros elementos na amostra. Caso Antônio Vilas Boas. Este caso ocorrido na zona rural de São Francisco de Sales, Minas Gerais, teve como protagonista Antônio Vilas Boas, na ocasião com 23 anos de idade, branco, filho do proprietário da fazenda, que estava arando o campo à noite, com o auxílio de um trator. Por volta da 1 hora da madrugada de 15 de outubro de 1957, Vilas Boas observou uma estrela vermelha que aparentemente se aproximava de onde se encontrava. Em pouco tempo ele percebeu que não se tratava de uma estrela, sim de um aparelho de grandes dimensões fortemente iluminado que parou sobre o trator a mais ou menos 50 metros de altura, para logo em seguida pousar nas proximidades. O aparelho tinha formato oval, alongado, com aproximadamente 20 metros de comprimento por 4 de altura, e apoiou-se sobre 3 hastes metálicas. Na parte da frente havia 3 hastes de aparência metálica, solidamente encravadas na estrutura, sendo um bico afunilado da nave e uma de cada lado, como se fossem 3 esporões bem grossos na base, afinado nas pontas. Dessas extremidades saíram uma ligeira fosforescência avermelhada, como se as pontas estivessem em brasa. Ao longo do objeto vinham inúmeras lâmpadas embutidas na fuselagem do aparelho. Havendo uma única janela, na parte superior havia uma cúpula giratória de uns 10 metros de diâmetro, em constante movimento de rotação, emitindo uma luz forte avermelhada. Pouco depois do pulsar do objeto, vários seres vestindo escafandros que dominaram Antônio o levaram à força para dentro do veículo, onde foi despido, teve seu sangue extraído e em seguida foi obrigado a manter relações sexuais com uma fêmea humanoide,
Após tudo isso, Antônio recebeu suas roupas de volta e foi levado de volta para a escadinha pela qual entrou. Ao decolar, o objeto levantou um pouco do solo e recolheu o trem de pouso. Elevou-se uns 50 metros e parou. Sua luminosidade aumentou e mudou para o vermelho vivo. Após isto, emitiu um zumbido e partiu em altíssima velocidade em direção ao sul. O caso foi pesquisado por dois médicos e ufólogos cariocas, Olavo Fontes e Walter Buller, que através do exame, Antônio Vilas Boas diagnosticaram exposição à radiação, que gerou insônia, cansaço, dores pelo corpo, náusea, dor de cabeça, perda de apetite, ardência nos olhos, lacrimejamento permanente, lesões cutâneas provocadas por contusões até as mais leves. Também surgiram manchas amareladas pelo corpo, que levaram de 10 a 20 dias para desaparecer. As lesões continuaram a aparecer durante meses, tendo o aspecto de pequenos nódulos avermelhados, mais duros do que a pele em volta. Destes nódulos saíram pus amarelo. Após sua extraordinária experiência, Antônio Vilas Boas procurou um farmacêutico da localidade de São Francisco de Sales, no intuito de aliviar o problema decorrência do contato. O farmacêutico havia lido reportagens de João Martins para a revista O Cruzeiro e era muito aberto ao tema. Ele recomendou Vilas Boas que procurasse o repórter João Martins para relatar-lhe a experiência. Antônio assim o fez, através da carta que foi prontamente respondido pelo repórter. Depois de alguns correspondências, o protagonista foi ao Rio de Janeiro. Ele conheceu pessoalmente o repórter e o ufólogo Olavo Fontes, um dos pioneiros neste tema no Brasil. Olavo era médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, foi que inicialmente divulgou o caso. Através do boletim da SBEDV, Sociedade Brasileira de Destiladores, 2627. E em seguida pela revista inglesa Fly Source Review. 8 anos após ter acontecido, em 1958, Olavo Fontes remeteu um relatório à APRO, na época uma das mais conceituadas entidades da pesquisa ufológica do planeta, que na ocasião resolveu não publicá-lo, só fazendo anos depois, quando o caso era plenamente conhecido e divulgado no meio ufológico. Apesar do relato ser muito conhecido e comentado nos meios ufológicos, no início da década de 60, apenas poucos grupos nacionais sabiam, de fato, onde o caso ocorreu e tinham meios de contatar o protagonista. A Sociedade Brasileira de Destiladores é uma das entidades mais atuantes dessa época, tendo investigado os mais importantes casos ufológicos das décadas de 50, 60 e 70. Mesmo sendo tão atuante, ela desconhecia o local exato do caso. Para que pudesse iniciar sua própria investigação, vencer dessas dificuldades, a investigação teve início. Ocorrendo nos primeiros meses de 1962, os ufólogos Dr. Walter Buller e o Dr. Mário Prude Aquino viajaram até São Francisco de Sales para realizar a pesquisa de campo. Ao chegar na localidade, procuraram inicialmente farmacêutico, que atendeu Vilas Boas. Pouco tempo depois do caso ter ocorrido, através deste, eles conseguiram conversar com o protagonista, que relatou então os detalhes de sua fantástica experiência. De início, Antônio mostrou-se arredio, um pouco tenso e desconfiado. Em virtude disso, a entrevista inicial durou apenas 45 minutos, abordando aspectos mais gerais do caso, sem abordar o aspecto de estudo genético com cúpula realizada a bordo do aparelho. No dia seguinte, a pesquisa continuou com a visita dos pesquisadores à fazenda de Vilas Boas. Nessa etapa, eles conheceram o local onde o caso ocorreu e completaram a entrevista com a testemunha. Os resultados dessa pesquisa foram divulgados inicialmente de forma resumida na Sociedade Brasileira de Destiladores, edição 2627, em inglês, de junho de 1962. O boletim teve grande repercussão no exterior, gerando enorme interesse por parte da comunidade ufológica internacional. Mais tarde, o caso foi exposto novamente na revista Fly Source Review, nos meses de janeiro, fevereiro, de julho e agosto de 1965. Esse artigo motivou uma série de reportagens da revista O Cruzeiro Internacional em 3 ocasiões, 65, 16 de 1 de 65, 1 do 2 de 65 e 16 do 2 de 65. Divulgou o caso desta vez em espanhol. Em 1966, o Dr. Olavo Fontes divulgou o seu relatório pessoal sobre o caso, que foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Discos Voadores e a Fly Source Review ao longo de 5 edições entre os meses de junho e dezembro de 1966 e janeiro de junho de 1967. Depois destas divulgações iniciais, o caso consolidou-se como um clássico da ufologia mundial, sendo citado em inúmeros livros, revistas, palestras, reportagens, sites, documentos, etc. O caso Antônio Vilas Boas chegou ao conhecimento dos ufólogos do público em geral, graças às 3 fontes: o repórter João Martins, o farmacêutico de São Francisco de Sales, e o médico Olavo Fontes. O repórter João Martins pode ter
por ter publicado uma série de artigos sobre o mistério dos discos voadores na extinta revista do Cruzeiro, o farmacêutico da cidade de Antônio, que tinha mente aberta e conhecimento sobre ufologia, recomendou que o abduzido entrasse em contato com os pesquisadores do caso. Por fim, o médico Olavo Fontes, por ter investigado o caso com toda a seriedade e profissionalismo médico exigido nessa situação. Vilas Boas seguiu o conselho do farmacêutico e escreveu a João Martins, que inicialmente manteve-se discreto em relação ao caso. Todavia, ele custeou a viagem de Antônio Vilas Boas ao Rio de Janeiro, onde ele e o ufólogo Olavo Fontes entrevistaram exaustivamente no próprio consultório do médico na tarde de 22 de fevereiro de 1958. Durante cerca de 4 horas, ouvimos a narração de sua história e submetemos-lo a um interrogatório minucioso, procurando esclarecer certos detalhes, tentando apanhá-lo em contradições, procurando chamar a sua atenção para fatos inexplicáveis em sua história, para ver se ele ficava desconcertado e se apelava para a imaginação. Desde o início ficou evidente que ele não apresentava nenhum traço psicopático. Cabo, falando com desembaraço, sem apresentar tiques ou sinais de instabilidade emocional, todas as relações que apresentou em face das perguntas que lhe eram feitas foram perfeitamente normais. Em nenhum momento titubeou ou perdeu o controle de sua narração. Suas hesitações correspondiam exatamente o que se podia prever de um indivíduo numa situação estranha e que não encontrava explicações para certos fatos. Nessas ocasiões, mesmo sabendo que as dúvidas expressas em certas perguntas poderiam levar à incredulidade, respondia com simplicidade: isto eu não sei, isto eu não posso explicar. Vários exemplos podem ser dados de fatos na sua narração, inteiramente sem explicação para ele. A. O reflexo da luz que iluminava o curral, mas que ele não sabia de onde vinha. B. A causa que fez parar o motor do trator, que se apagaram as luzes dos faróis. C. A razão da existência daquele prato giratório no topo do aparelho, que rodava sem cessar. D. O motivo pela qual foi colhido o seu sangue. E. A porta que fechava se transportava e se transformava em parede. F. Os estranhos sons que saíam das gargantas dos personagens de sua narração. G. Os sintomas descritos mais adiante que apresentou nos dias que seguiram a sua aventura, etc, etc. Por outro lado, em uma de suas cartas ao Dr. João Martins, ele afirmava em certos detalhes não podia dar por escrito, por tinha vergonha. Era a parte que se relacionava com a mulher e os contatos sexuais. Não deu nenhuma espontaneidade, nenhuma descrição a respeito. Quando o interrogado mostrou-se embaraçado e envergonhado, e só com muita insistência conseguimos extrair os detalhes incluídos acima. Mostrou-se também acanhado quando confessou que a camisa que usava na ocasião estava rasgada. Ao responder a minha pergunta sobre se lhe haviam lhe rasgado a roupa, essas reações emocionais são compatíveis com o que se esperaria de uma pessoa psicologicamente normal, dentro das normas, dentro das mesmas condições de educação e meio ambiente. Não notamos nele nenhuma tendência para a superstição ou para o misticismo. Não pensou que os tripulantes do aparelho fossem anjos, super-homens ou demônios. Julga que eram homens como nós, porém de outras terras, de algum outro planeta. Afirmou pensar assim porque o tripulante que o acompanhou para fora do aparelho apontou para si mesmo, para a terra e para algum lugar no céu. Gesto que só podia ter esta significação segundo ele. Além disto, o fato de os tripulantes permanecerem o tempo todo de uniforme fechado e capacete indica, na sua opinião, que o ar que eles respiravam não é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Tomando esta declaração como sinal de que ele considerava a mulher única a aparecer sem capacete e uniforme, como de raça diferente da dos outros, possivelmente de origem terrestre, criada e adaptada às condições de outro planeta. Fiz-lhe esta pergunta. Ele negou peremptoriamente admitir essa possibilidade, argumentando que ela era fisicamente igual aos outros quando vestia o uniforme e capacete, só se diferenciando da estatura. Além disso, ela falava com os mesmos sons que os outros. Tinha também colaborado na sua captura. Em nenhum momento parecera constrangida pelos atos, estando tão à vontade como qualquer deles. Perguntei então se os capacetes não poderiam ser uma espécie de disfarce, já que a mulher respirava nosso ar. Respondeu que não achava, porque pensava que ela só conseguiria suportar nossa atmosfera por causa da fumacinha que sai dos pequenos tubos embutidos na parede da pequena sala onde se dera o encontro, que tanto mal-estar provocara nele. Esse fato mais
a observação de que essa fumaça não existiria em nenhuma das outras salas, onde não viu nenhum tripulante tirar o capacete. Fizeram-no concluir que a mesma era algum gás necessário à respiração dela, posto ali justamente para que ela pudesse aparecer sem a proteção do capacete. Como se pode ver por este exemplo, o senhor Antônio Vilas-Boas é muito inteligente. O seu raciocínio é de uma lógica surpreendente. Num homem do interior que apenas sabe ler e escrever. Instrução primária. O mesmo pode ser dito a respeito de sua suspeita em relação aos possíveis efeitos afrodisíacos do líquido que lhe passaram no corpo, embora aqui esta explicação talvez tenha servido mais para a satisfação do seu próprio ego, caso esteja falando a verdade, pois a sua excitação sexual pode ter sido perfeitamente espontânea. Sua repulsa inconsciente poderia se dever ao fato de ele ser penoso e reconhecer ter sido dominado pelos impulsos puramente animais. O líquido, por outro lado, podia ter sido um simples antisséptico, desinfetante ou desodorante para limpar e livrá-lo dos germes que poderiam ser nocivos à sua companheira. Foi-lhe perguntado se julgava que algum dos seus atos tivesse sido executado sob domínio ou sugestão telepática de seus captores. A resposta foi negativa. Disse estar senhor de suas ações e pensamentos durante toda a aventura. Em nenhum momento sentiu-se dominado por qualquer ideia ou influência estranha. Tudo que conseguira de mim foi no braço. Foi o seu comentário. Negou ter recebido qualquer ideia de mensagem telepática de qualquer um deles. Se ele se julgasse capaz de tais coisas, devo tê-los decepcionado bastante, concluiu. Ao fim do interrogatório, João Martins declarou que infelizmente não poderia publicar sua história no Cruzeiro, pois dificilmente seria levado a sério na ausência de provas mais conclusivas em apoio da mesma, exceto se aparecesse uma história igual em outro lugar. Vilas-Boas ficou visivelmente abatido, ou porque queria ver o seu nome no Cruzeiro, ou porque viu pela expressão de Martins que não estava sendo acreditado. Ficou bem sem jeito, mas não protestou nem tentou discutir a questão. Disse apenas o seguinte: neste caso, se não precisa de mim, voltarei amanhã mesmo para minha terra. Se quiserem ir lá um dia para um passeio, terei muito prazer em recebê-los. Se desejarem mais alguma coisa de mim, basta escrever. Para consolá-la em seu desapontamento, disse-lhe que se fizesse questão de ver sua aventura publicada, bastava que fosse aos jornais, que certamente a publicariam. Nesse momento em que o assunto voltava às manchetes por causa das fotos do disco da Ilha de Trindade, mas, citando o exemplo do fotógrafo Baraúna, avisei-o que para muita gente ele seria apenas um louco mistificador. A sua resposta foi nos seguintes termos: os que me acusam de louco ou mentiroso, eu desafiaria a que fosse a minha terra fazer uma investigação sobre minha pessoa. Eles iam ver se o pessoal de lá não me considera um homem normal e honrado. Se depois disso tudo continuasse a duvidar de mim, azar deles. Todos esses comentários feitos assim confirmaram a impressão da sinceridade e de modo narrado o Sr. Vilas-Boas conferia a sua história. Por outro lado, deixa claro que não se trata de um psicopata, um místico ou um visionário. Mas apesar de tudo, o próprio conteúdo da sua narração é o maior argumento contra a veracidade da mesma. Certos detalhes são fantásticos demais para serem acreditados. Infelizmente para ele. Nessas condições, a melhor hipótese é de que ele seja um mentiroso extremamente hábil. Um mistificador dotado de uma imaginação admirável e de uma inteligência rara, capaz de contar uma história inteiramente original, completamente diferente de tudo que tem aparecido até agora no gênero. Sua memória deve ser também fenomenal. Por exemplo, a descrição detalhada que nos deu do aparelho estranho confere exatamente com o modelo esculpido em madeira que ele enviou em novembro para João Martins. Note que esse aparelho é inteiramente diferente dos discos voadores descritos até agora, como se ele fizesse questão de ser até nisto original. Esta coincidência entre o modelo feito meses atrás e a descrição verbal feita agora indica ser esse homem dotado de uma excelente memória visual. Uma experiência que também realizamos foi a de apresentar a ele várias fotografias de louras brasileiras, para ver se ele achava alguma delas semelhante nos traços ou no cabelo, a loura tripulante do aparelho. O resultado foi negativo. Apresentamos a ele em último lugar uma foto publicada no Cruzeiro em 1954, de uma reprodução em quadro do venusiano de Adamski, pintado de acordo com as instruções do próprio. Vilas-Boas não reconheceu nenhuma semelhança, assinalando que o rosto de sua personagem era mais fino
e de forma triangular em sua metade inferior, que os olhos eram maiores e mais rasgados, e as maçãs mais salientes, e que o cabelo era bem mais curto, só até o meio do pescoço, arrumado em estilo diferente. Não reconheceu também nenhuma semelhança na roupa. Foi traçado pelo próprio Vilas Boas em 1000 consultório para melhor facilitar a compreensão dos detalhes sobre o mesmo. Fornecido em seu depoimento, este desenho deve ser interpretado em função da descrição feita por Vilas Boas, não é bastante minuciosa. No dia 17 de outubro, Vilas Boas voltou ao local onde havia aterrissado a estranha aeronave, mediu a distância entre as 3 marcas que existiam no solo, correspondente aos pés do tripé, sobre a qual pousaram o aparelho. Essas dimensões são uma ideia aproximada sobre o tamanho real do mesmo. Antônio Vilas Boas iniciou seu relato esclarecendo que o mês de outubro é habitualmente quente naquela região, motivo pela qual ele e seu irmão haviam preferido arar o campo à noite, quando há menos poeira e a temperatura é agradável. Eram aproximadamente 23 horas do dia 14 de dezembro de 1957, quando trabalhava numa várzea próximo ao rio. Antônio Vilas Boas chamou a atenção do irmão para um foco luminoso sobre o campo, que mudava de posição todas as vezes que eles davam uma volta com um arado. Por fim, a luz começou a aproximar-se deles, o que causou medo ao irmão de Antônio. Resolveram então interromper o trabalho. Separaram o arado que deixaram no campo e voltaram para casa, no trator. Na noite seguinte estava Antônio Vilas Boas arando sozinho, quando por volta da meia-noite percebeu uma luz feito estrela que se aproximava rapidamente na direção norte. Após alguns minutos, o foco luminoso parou a uns 100 metros acima do campo. Mesmo assim, Antônio Vilas Boas prosseguiu sua tarefa. Quando finalmente decidiu abandonar o trator e voltar para casa, procurou desengatar o trator do arado, manobrando o fecho hidráulico, mas não conseguiu. O mesmo aconteceu com o motor, que não funcionou. Percebeu ao mesmo tempo que o foco luminoso irradiava-se de uma espécie de máquina, que aterrissara a uns 15 metros de distância. Em seguida, viu sair da mesma 2 vultos, que correram em sua direção. Rapidamente, Antônio Vilas Boas saltou para os paralamas do trator e dali para o solo. Nesse momento foi dominado pelas costas pelos 2 indivíduos. Conseguiu derrubar um deles, lançando em balão por cima de sua cabeça. Liberto deste, mais 2 tentavam dominá-lo. E por fim eram os agressores, em número de 5 ou 6, que lutando com ele, mobilizando os seus braços e pés, arrastaram em direção ao veículo. Interrogamos então Antônio Vilas Boas porque não havia prosseguido na luta, uma vez que no início da mesma havia ele oferecido tão grande resistência. Respondeu-nos então que, embora fossem eles fisicamente mais fracos e de estatura inferior à sua, ele havia se convencido de que não devia resistir por mais tempo, e que o melhor seria submeter-se voluntariamente. Subindo ele a uma escada de 3 a 4 metros de altura, os raptores atravessaram uma porta e penetraram numa sala circular, de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 1,7 a 1,8 de altura. No centro da sala ele percebeu um eixo que emergia do assoalho e alçava o teto. Esse eixo era protegido por uma parede apresentando orifícios quadrangulares, à semelhança do que se vê frequentemente em instalações elétricas. Havia também uma mesa tipo tripé, de aproximadamente 80 cm de altura por 1 metro de largura, fixa ao piso. Sobre ela, Antônio Vilas Boas percebeu um instrumento semelhante a um relógio. O Dr. João Martins do Rio de Janeiro pediu-nos que não descrevêssemos, a fim de que não pudessem testar outras testemunhas que fizessem referência a objetos semelhantes. Acrescenta Antônio Vilas Boas que em seguida eles retiraram a amostra do seu sangue, aplicando-lhe por 2 vezes uma espécie de seringa de cada lado da proeminência do seu queixo. Depois despiram-no completamente, sendo que as peças do seu vestuário foram retiradas por ele com incrível rapidez por eles, mas sem que a rasgasse, fazendo uso apenas dos botões. Foi então levado a outro compartimento, onde havia como único móvel um sofá recoberto com uma espécie de plástico. Colocando-se nesse sofá, eles friccionaram-lhe o corpo com uma esponja embebida num líquido refrescante. A operação que Antônio Vilas Boas interpretou como sendo de limpeza, pois na realidade ele se encontrava empoeirado e suarento, em virtude de suas atividades no campo.
A sua estada na primeira sala havia sido de uns 5 minutos apenas, mas naquela última ele permaneceu pelo espaço de uns 20 minutos. O recinto estava empregado de um cheiro acre e nauseante, que lhe provocou vômito copioso. Afinal, a porta, que era corrediça, devia comunicar-se com o terceiro compartimento, reabriu-se, 2 homens penetraram na sala, trazendo com eles uma jovem inteiramente despida, aparentando uma altura de 1,4 metros a 1,5 metros. Os 2 personagens retiraram-se logo em seguida, deixando a moça a sós com Antônio Vilas Boas. Com um sorriso nos lábios, a jovem dirigiu-se a ele de braços abertos e puxou-o para o sofá, com intenções inconfundíveis e, pelo menos aparentemente, demonstrando prazer. Posteriormente, não soube Antônio Vilas Boas explicar sua excitação e cooperação, uma vez que pouco antes havia ele experimentado momentos de terror e de náuseas. Acredita ele que o líquido que havia passado no seu corpo teria sido responsável pela mudança. Instado por nós a descrever o tipo físico da moça, esclareceu ele que os seus cabelos eram louros, mas pareceu-lhe pouco abundantes. Não se recordava de ter visto cílios nem sobrancelhas, ou se havia, eram muito finos. As orelhas eram pequenas, sendo o queixo, os lábios e o nariz de constituição física delicada. A implantação dos olhos era semelhante ao dos chineses, e os zigomas proeminentes lembravam o tipo eslavo. Os dentes eram pequeninos, alvos e bem formados. O seu peso ele avaliou entre 35 e 40 quilos. A nossa pergunta a respeito dos outros pormenores deixam-no enrubescido e mesmo contrafeito, porque Antônio Vilas Boas pareceu-nos uma pessoa pura e ingênua, embora à época da nossa entrevista ele já tivesse casado havia 1 ano. Em face dessa circunstância, achamos de bom alvitre não insistir naquelas indagações, com medo de que Antônio Vilas Boas encerrasse bruscamente o seu relato, tão dificilmente conseguido por nós. Prosseguindo, acrescentou que a jovem, sem haver dito qualquer palavra, deixou a sala, passando pela porta, a qual, para surpresa de nosso entrevistado, abriu-se automaticamente, sem que ele pudesse perceber como isso ocorrera. Um dos homens veio ao seu encontro e, conduzindo-o através de uma porta que se abria para o exterior, desceu com ele para uma plataforma que circundava o aparelho em toda a sua extensão. Em face dessa circunstância, achamos de bom alvitre Antônio Vilas Boas, agora tempo e calmo para rememorar tudo o que lhe havia acontecido. As pessoas que o haviam dominado eram em número de 5 ou 6, todos vestidos de maneira idêntica, com uma espécie de uniforme de cor branca acinzentada, colante e recoberto de escamas metálicas. Como pôde convencer-se durante sua breve luta, quando feriu as mãos ao contato com as mesmas, eles usavam um cinto largo, em cuja frente estava embutido algo na qual se irradiava uma luz vermelha fortíssima, além de 2 outros focos de luz laterais. Os sapatos eram também de cor branca, aparentemente rústicos e sem salto, como fazia supor as impressões deixadas na terra folfarada. Que foram examinados no dia seguinte. As mãos eram protegidas por luvas grossas, brancas, e usavam um capacete grande, com uma viseira horizontal na parte dianteira. A altura dos olhos, a quais entretanto não eram visíveis, havia aparentemente uma camada de gaze ou de outro tecido translúcido que vedava a visão dianteira. Na parte posterior do capacete havia uma estrutura achatada, através das quais penetrava 2 tubulações metálicas que se originavam de uma pequena protuberância localizada nas costas dos tripulantes. Embora os indivíduos não dirigissem nenhuma palavra, Antônio Vilas Boas, eles comunicavam entre si numa linguagem estridente, gutural, que não lhe parece ser nem o idioma sírio nem o japonês, que ele estava acostumado a ouvir. Os tripulantes eram de pequena estatura e alcançavam-lhe os ombros. A altura de Antônio Vilas Boas é de 1,69 m, conforme a sua própria informação, o que permitiria calcular
o que permitir um cálculo de 1,47 m até os ombros, se tomássemos 22 centímetros como sendo a altura de sua cabeça. Os tripulantes teriam assim aproximadamente 1,47 m a 1,50 m de altura, sendo que a moça pareceu-lhe ainda mais baixa. A máquina fazia lembrar a forma de um pássaro, com um comprimento de 15 a 20 metros, e uma altura de 2 a 3 metros. Apoiava-se num tripé de 3 a 4 metros de altura, e cujas pernas tinham cerca de 50 centímetros de espessura. A placa terminal das vezes que se apoiava no solo era de diâmetro ainda maior. A cabine na parte dianteira era de forma afunilada, apresentando 3 esporões. Um mediano maior que projetava uma luz esverdeada e 2 outros formando protuberâncias laterais paralelas menores, emitindo luzes alaranjadas. Antônio Vilas Boas nada soube informar sobre as fontes de luz no interior da máquina. Na parte superior e em estreito contato com o corpo principal, da fuselagem havia uma cúpula de 9 a 10 metros de diâmetro, por uns 4 centímetros de espessura, e que estava em constante movimento de rotação, o que ocasiona deslocamentos no ar, mesmo quando a máquina ainda estava imóvel no solo. Ao levantar voo mais tarde, esse deslocamento atingiu a intensidade de um furacão, o que entretanto não alterou o calor nem o cheiro reinantes, aumentando contudo a claridade que se difundia no exterior. Havia ainda na parte posterior uma placa vertical semelhante a um leme. De cada lado do corpo principal da máquina havia uma chapa curta de aproximadamente meio metro de largura em posição horizontal, quando o aparelho estava pousado no solo. Quando levantou o voo, as placas laterais sofreram uma inclinação de uns 30 graus. Logo após o roteiro de inspeção, enquanto a máquina ainda estava pousada, o companheiro de Antônio Vilas Boas desceu juntamente com ele até o solo, através de uma escada que Antônio Vilas Boas verificou mais tarde ser retrátil. Em terra firme, fez o tripulante 2 orifícios no chão com os dedos, apontando para um dos orifícios e depois para o céu, e em seguida apontou para o outro e para Antônio Vilas Boas, que não conseguiu compreender o sentido daqueles sinais, conforme nos declarou. Depois, na sua rápida ascensão, a máquina, ao partir, mudou a cor esverdeada da luz frontal para um branco ofuscante, que foi a única luz que pendurou à distância. A velocidade de voo quando a partir da máquina e o seu desaparecimento foram espantosos. Posteriormente, Antônio Vilas Boas verificou que a máquina, quando havia chegado, havia aterrissado a uns 40 metros do rio, o que lhe impedira a retirada por meio do trator para sua casa, a qual ficava a 3 km daquele local. Nessas condições, não havia possibilidade para ele ter escapado daquele incidente. Quando, no trajeto de volta a casa, aquela noite, sentiu-se Antônio Vilas Boas ainda nauseado. Durante 3 dias, sentiu o seu fígado dolorido e surgiram pequenas ulcerações superficiais na face e nos ombros, mas que cicatrizaram pouco depois. Os sinais de retirada de sangue em seu queixo permaneceram visíveis por 3 anos após o acidente. Um incidente. No dia seguinte ao episódio, encontrou o trator em perfeitas condições de funcionamento. Na terra fofa, arada, ainda podia ser visto os traços que o tripé da máquina havia deixado, assim como as impressões de sapato dos tripulantes. Antônio Vilas Boas informou ainda que, alguns meses antes do incidente, por 2 vezes à noite, a casa da fazenda foi banhada por uma claridade vindo do alto. Esse fato foi testemunhado pela sua progenitora. 3 meses antes, Antônio Vilas Boas e seu irmão haviam visto o pátio da casa iluminado por uma luz que vinha também do alto. Pessoas da vizinhança declararam haver visto à noite, em várias ocasiões, luzes movendo-se no céu. A uma pergunta nossa, respondeu Antônio Vilas Boas que não desejava uma repetição de sua impressionante experiência, mas se por acaso a máquina viesse a aterrissar junto dele novamente, ele não mais procuraria fugir de seus tripulantes. Acrescentou ainda que havia se casado algum tempo depois do incidente. O boletim dos pesquisadores constam as 3 perguntas seguintes. Primeiro, teria o exame de sangue de Antônio Vilas Boas algo a ver com o contato que teve a seguir com a jovem? Pergunta. Segundo, os focos luminosos que incidiam à noite sobre a casa de Antônio Vilas Boas teriam alguma relação com a experiência posterior? Pergunta. Terceiro, qual teria sido a razão do seu encontro com a jovem? Pergunta. Para ativar genes fracos de uma raça interplanetária por meio dos genes robustos terrestres? Pergunta. Para completar um check-up físico de um ser da Terra? Pergunta.
para provar aos terrestres que alguma das raças extraterrenas possuem condições físicas anatômicas iguais às nossas? Pergunta. Para estabelecer relações de parentesco interplanetário com elemento precursor de entendimentos políticos ou culturais posteriores? Pergunta. Ou apenas porque a jovem que talvez estivesse em situação hierárquica superior na tripulação da nave tiveram um desejo momentâneo nesse sentido? Pergunta. O exame físico de Antônio Vilas Boas. Antônio Vilas Boas, 23 anos, branco, solteiro, fazendeiro, residente em São Francisco de Sales, no estado de Minas Gerais. Histórico da doença. Conforme está registrado, seu depoimento deixou o aparelho às 5h30 da manhã de 16 de outubro de 1957. Sentia-se bastante fraco por não ter ingerido nenhum alimento desde as 21 horas da noite anterior e por ter vomitado bastante dentro do aparelho. Chegou em casa exausto e dormiu o dia quase todo. Despertou às 16h30, sentiu-se bem e jantou normalmente. Já nessa noite e também na seguinte, porém não conseguiu dormir. Estava nervoso, muito excitado. Por várias vezes chegava a conciliar o sono, mas logo começava a rever em sonhos os acontecimentos das vésperas. Mas como se tudo estivesse ocorrendo de novo, acordava então sobressaltado aos gritos, sentindo-se agarrado outra vez pelos seus estranhos captores. Após várias experiências desse tipo, desistiu de dormir, passou a noite estudando, mas também não podia, pois não havia jeito de concentrar a atenção no que estava lendo. Seus pensamentos voltavam sempre às ocorrências da noite anterior. Amanheceu o dia inquieto, andando de um lado para o outro e fumando sem cessar. Estava cansado e com dores por todo o corpo. Tomou então uma xícara de café, sem comer nada como fazia de hábito. Logo em seguida, entretanto, começou a sentir-se nauseado. Essa náusea permaneceu durante todo o dia. Seguiu também nas têmporas uma forte dor de cabeça que pulsava e que também durou o dia todo. Observou que havia perdido completamente o apetite, não conseguiu comer absolutamente nada durante cerca de 2 dias. Passou a segunda noite ainda sem poder dormir, na mesma situação da noite anterior. Durante essa noite começou a sentir um incômodo, ardor nos olhos, mas a dor de cabeça desapareceu e não mais voltou. Durante o segundo dia continuou nauseando e com inapetência absoluta. Não vomitou, porém, em nenhuma ocasião, talvez por não ter forçado a alimentação. A ardência nos olhos se acentuou e passou a se acompanhar de lacrimejamento permanente. Não notou, contudo, nenhuma congestão nas conjuntivas, nem qualquer outro sinal de irritação ocular. Não observou diminuição de visão. Na terceira noite de sono Na terceira noite o sono voltou, tendo dormido normalmente, mas daí por diante, durante o prazo de 1 mês aproximadamente, foi acometido de uma sonolência excessiva. Mas durante o dia cochilava ou dormia a qualquer momento. Mas quando em conversa com outras pessoas em qualquer lugar, bastava que ficasse parado por algum tempo para insensivelmente começar a dormir. Durante todo esse período de sonolência persistiu também a ardência nos olhos e o lacrimejamento excessivo. A náusea desapareceu. Todavia, no terceiro dia, quando também o apetite voltou, passando a se alimentar normalmente, notou que os sintomas visuais se agravavam na luz do sol, obrigando a evitar muita claridade. No 8º dia, teve pequena contusão no antebraço, quando trabalhava com pequena hemorragia no local. No dia seguinte, observou que a lesão tinha se transformado numa pequena ferida infectada, com um pequeno ponto de pus e coçando muito. Quando essa ferida cicatrizou, ficando uma mancha arroxeada em volta. Quando a 10 dias após, novas feridas semelhantes nos antebraços e pernas. Essas, porém, vieram espontaneamente, sem traumatismo prévio. Todas elas se iniciando por um pequeno polombo no olhozinho do centro, coçando muito, durante cada vez umas 10 a 20 dias. Refere que todas ficaram arroxeadas e voltou a secar, ainda se notando a cicatriz. Não observou em nenhuma ocasião qualquer erupção cutânea ou queimadura, negando também que tivesse notado qualquer ponto hemorrágico na pele ou equimoses aos traumatismos menores. Se algumas houve, passaram despercebidas. Refere, contudo, que no 15º dia apareceram 2 manchas amarelas no rosto, de um lado e do outro, no nariz, mais ou menos simétricas. Eram de uma espécie de ganes muito pálidos, como se houvesse ali pouco sangue.
que desapareceram espontaneamente a fim de uns 10 a 20 dias. Atualmente ainda tem nos braços 2 feridinhas não cicatrizadas, além da cicatriz de várias outras que continuavam aparecendo esporadicamente durante esses meses. Nenhum dos demais sintomas descritos acima reapareceu até agora. Sente-se no momento bem disposto e julga estar gozando de boa saúde. Nega ter tido febre, diarreia, fenômeno hemorrágico ou icterícia, não só na fase aguda de sua doença, mas também posteriormente. Não notou, por outro lado, nenhuma área de depilação no corpo, na face. Não observou queda excessiva de cabelos em nenhuma ocasião, de outro para cá. Durante o período de sonolência, não apresentou diminuição aparente de sua capacidade para o trabalho físico. Não observou também qualquer diminuição da libido ou potência, ou qualquer alteração de acuidade visual. Não notou ainda anemia, não teve lesões ulceradas na boca. Refere-se apenas a doenças eruptivas próprias da infância, sarampo, catapora. Sem complicações, nunca teve doenças crônicas venéreas, sofre de alguns anos de colite crônica, que no momento não o está incomodando. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de cor branca, cabelos negros, lisos e olhos escuros, não aparentando sofrer de nenhuma doença aguda ou crônica. É de estatura média, 1,64 m, calçado, magro, porém robusto, com musculatura bem desenvolvida, está em bom estado de nutrição, não apresentando nenhum visual de carência vitamínica, ausente de deformidade física ou anomalia de desenvolvimento corporal, pelos do corpo de aspecto e distribuição normal em relação ao seu sexo, mucosas conjuntivas ligeiramente decoradas, dentes em bom estado de conservação, gânglios superficiais impalpáveis. Há que se assinalar as seguintes alterações: duas pequenas manchas hipercrômicas, uma de cada lado do queixo, de pequeno tamanho e formato, mais ou menos arredondadas. Uma delas tem um diâmetro de uma moeda de 10 centavos, sendo a outra um pouco maior e de aspecto mais irregular. A pele sobre essas regiões se apresenta ali mais lisa e adelgaçada, como se tivesse sido renovada recentemente, ou como se fosse algo atrofiado. Não há nenhum elemento que permita fazer qualquer avaliação sobre a natureza e a idade dessas marcas. Apenas se pode dizer que são cicatrizes de alguma lesão superficial, com hemorragia subcutânea associada, tendo pelo menos um mês e no máximo 12 meses de existência. Aparentemente essas marcas não são definidas e desaparecerão provavelmente ao cabo de alguns meses. Nenhuma outra marca ou mancha semelhante foi assinalada. Relato pessoal do abduzido. O meu nome é Antônio Vilas Boas, tenho 23 anos de idade, sou lavrador de profissão, vivo com minha família em uma fazenda que possuímos próximo à localidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, perto da fronteira de São Paulo. Tenho dois irmãos e 3 irmãs que vivem todos nas redondezas. Haviam mais 2 que já faleceram. Sou o penúltimo filho. Todos nós, os homens, trabalhamos na fazenda. Temos muita plantação e vários roçados e possuímos um trator a gasolina para a aragem da terra. Em época de cultivo, trabalhamos com trator em 2 turnos. De dia, o serviço é feito por 2 trabalhadores pagos para isso. À noite, em geral, trabalho eu sozinho. Durmo então durante o dia, ou às vezes em companhia de um dos meus irmãos. Sou solteiro e tenho boa saúde. Trabalho muito e faço também um curso por correspondência, estudando quando posso. Vim ao Rio com sacrifício, pois não podia abandonar o serviço na fazenda. Faço muito falta. Achei que era meu dever vir contar os estranhos acontecimentos que estive envolvido e estou disposto a seguir como os senhores acharem melhor, inclusive a prestar depoimento perante as autoridades civis ou militares. Gostaria, contudo, de voltar o mais depressa que puder, pois muito me preocupa a situação que deixei a fazenda. Tudo começou na noite de 5 de outubro de 1957. Houve uma festa lá em casa e fomos dormir mais tarde, às 11 horas. Estava no quarto com meu irmão, João Vilas Boas, por causa do calor. Resolvi abrir a janela do quarto, que dava para o curral.
Vi então no centro do curral um reflexo fluorescente prateado, mais claro do que a luz da lua, iluminando todo o solo. Era uma luz muito branca, que não sei de onde vinha. Era como se viesse do alto, como a luz de um farol de automóvel que se espalhasse ao iluminar o lugar onde batesse. Mas não se via nada no céu, de onde pudesse vir a luz. Chamei meu irmão e mostrei a ele, mas ele é muito cismado e disse que era melhor irmos dormir. Fechei então a janela e nos deitamos. Algum tempo depois, não conseguindo dormir, a curiosidade, voltei a abrir a janela. A luz ainda estava lá, no mesmo lugar. Eu ia observar mais um tempo, mas aí a luz começou a mover-se devagar, vindo na direção da janela. Fechei então depressa. Tão depressa que ela bateu com força e o barulho acordou meu irmão, que já estava dormindo. Junto vimos, na escuridão do quarto, a luz penetrar por pequenas frestas da janela e depois mover-se para o telhado, iluminando por entre as telhas. Aí ela se apagou e não voltou mais. O segundo episódio ocorreu na noite de 14 de outubro. Devia ser entre as 3h30 ou 10 horas da noite. Mas não posso garantir, pois estava sem relógio. Trabalhava com o trator arando um campo acompanhado pelo meu outro irmão. De repente vimos uma luz muito forte, a ponto de ferir a vista, parando na ponta norte do campo. Quando a vimos, já estava lá e já era grande, arredondado, de tamanho aproximadamente de uma roda de carroça. Parecia estar a uns 100 metros de altura e era de uma cor vermelho claro, iluminando uma larga área do solo. Devia haver algum objeto dentro da luz, mas não posso afirmar, pois ela era muito forte, para que se pudesse ver mais alguma coisa. Chamei meu irmão para irmos lá ver o que era aquilo. Ele não quis, eu fui sozinho. Quando cheguei perto da coisa, se mexeu de repente, em uma velocidade enorme. Se moveu para a ponta sul do campo, onde parou. Fui atrás outra vez, mesma manobra, voltou agora para o local inicial. Continuei tentando, e a manobra se repetiu durante 20 vezes. Já estava cansado de desistir. Voltando para junto do irmão, a luz ficou imóvel por alguns minutos, parada ao longe. De vez em quando parecia emitir raios em todas as direções, como a do sol poente, com cintilações. A seguir sumiu repentinamente, como se apagasse. Não tenho certeza, pois não me lembro se olhei só naquela direção o tempo todo. Talvez tenha olhado em outra direção por alguns segundos e ela tenha subido com velocidade e desaparecido antes que eu olhasse para lá de novo. No dia seguinte, 15 de outubro, eu estava sozinho trabalhando com o trator do mesmo local. A noite estava fria e o céu muito limpo, com muitas estrelas. Exatamente 1 da madrugada. Vi de repente uma estrela vermelha no céu. Parecia mesmo uma dessas estrelas maiores, de brilho forte. Mas não era, pois começou a aumentar rapidamente de tamanho, como se estivesse vindo em minha direção. Em poucos instantes transformei-se num objeto ovoide, fortemente luminoso, que vinha em minha direção a uma velocidade espantosa. Tão depressa ele se deslocava que antes que eu pudesse pensar no que devia fazer, já estava por cima do trator. Aí esse objeto parou de repente, desceu até ficar uns 50 metros acima da minha cabeça. Iluminando o trator e o chão em volta como se fosse dia, com uma luz vermelho clara, tão forte que dominava a luz dos faróis do trator, que estava acesa. Naquele momento fiquei apavorado, pois eu não sabia o que era aquilo. Pensei em fugir com o trator, mas vi que com a pouca velocidade que o mesmo desenvolvia, seria poucas as chances de sucesso, dada a grande velocidade mostrada pelo objeto, que continuava parado em pleno ar. Pensei também em saltar ao chão e sair correndo, mas a terra fofa, revolvida pelas partes do trator, seria um obstáculo difícil na escuridão. Seria penoso correr enterrando as pernas até os joelhos naquele chão traiçoeiro. Se metesse o pé em um buraco, poderia até mesmo quebrar uma perna. Fiquei naquela agonia sem saber o que fazer. Talvez uns 2 minutos, mas aí o objeto luminoso se moveu para a frente e parou de novo, a uns 10 a 15 metros adiante do trator. Comecei então a descer para o solo, bem lentamente. Foi se aproximando e pude ver pela primeira vez que era um aparelho estranho, de feitio meio arredondado, todo rodeado de pequenas luzes arroxeadas e com um grande farol vermelho na frente, de onde parecia vir toda aquela luz que eu vira quando o mesmo estava mais alto.
o que impedia que eu pudesse distinguir qualquer outro detalhe, mas agora via-se perfeitamente a forma daquela máquina, que era semelhante a um grande ovo alongado, com três hastes de metal grossas na base, afinada na recência ou luz fluorescente como a de um anúncio luminoso, avermelhada, da mesma cor do farol dianteiro. Na parte superior havia uma coisa que girava a grande velocidade, também emitida uma forte luz fluorescente avermelhada. Essa luz foi mudando para uma coisa esverdeada no momento em que o aparelho diminuiu sua marcha de descida para pousar. Isso correspondendo à minha impressão à diminuição da velocidade de rotação daquela parte giratória, que pareceu tomar a forma de um prato circular ou cúpula achatado nesse momento. Antes não se distinguia forma, não posso afirmar se esta era a forma real daquela parte giratória que havia no topo do aparelho, ou simplesmente uma impressão dada pelo movimento, porque em nenhum momento, mesmo depois com o aparelho no solo, a mesma deixava de girar. Naturalmente, a maior parte dos detalhes que estou descrevendo foram observados mais tarde. Naquele primeiro momento eu estava muito nervoso e angustiado para ver muita coisa, de tal forma que, quando vi 3 suportes de metal formando um tripé, surgiram debaixo. Quando este estava já a poucos metros do solo, perdi completamente o pouco controle que me restava. Aquelas pernas de metal eram evidentemente para escorar o peso do aparelho quando ele tocasse o chão em seu pouso. Não cheguei a ver isso acontecer, porque pus o trator em movimento. O motor estava trabalhando o tempo todo e movia-o para um lado, tentando abrir caminho para fugir, mas não havia chegado a andar a poucos metros quando o motor morreu. De repente, ao mesmo tempo, as luzes do farol se apagaram sozinhas. Não consegui explicar como aquilo aconteceu, pois a chave do motor estava ligada e os faróis continuavam também ligados. Quis fazer funcionar de novo o motor, mas o motor de arranco estava isolado e não deu sinal de vida. Abri então a porta do trator. Do lado oposto, aquele onde se encontrava o aparelho, saltei para o chão, começando a correr. Mas parece que perdi um precioso tempo tentando movimentar o trator, pois não dera mais do que alguns passos quando meu braço foi agarrado por alguém. O meu perseguidor era um homem baixo, batia no meu ombro, vestido com uma roupa estranha. No meu desespero, girei o corpo com violência e dei-lhe um forte empurrão que o desequilibrou. Fui obrigado então a me largar e a cair para trás com um impulso, perdendo o equilíbrio e indo ao chão, onde caiu de costas. A uns 2 metros de distância, procurei aproveitar a vantagem obtida para continuar a fuga, mas fui atacado no mesmo tempo por outros indivíduos. Pelos lados e pelas costas, agarraram-se pelos braços e pés e me levantaram do chão, o que me tirou qualquer possibilidade de defesa. Eu podia apenas me debater e retorcer o corpo, mas a pegada deles era firme e não me largaram. Comecei a gritar por socorro e por altos brados a xingá-los e a exigir que me soltasse. Notei à medida que me arrastavam para o aparelho que a minha falação os deixava como que surpreendidos ou curiosos, pois paravam a caminhar e olhavam para o meu rosto com atenção toda vez que eu falava. Embora sem afrouxar a firmeza com que me seguravam. Isso me acalmou um pouco em relação às suas intenções, mas nem por isso deixei de lutar. Dessa maneira, me transportaram até junto ao aparelho, pousado a uns 2 metros do solo, sobre as 3 âncoras metálicas de que já falei. Havia uma porta aberta na metade traseira do aparelho. Essa porta se abria de cima para baixo, formando como uma ponte em cuja ponta estava presa uma escada metálica, feita do mesmo metal prateado que havia nas paredes do aparelho. Essa escada se havia desenrolado até o chão. Fui içado por ali, tarefa que não foi fácil para eles. A escada era estreita, mal dando espaço para 2 pessoas, uma do lado da outra. Além disso, era móvel flexível, oscilando de um lado para o outro, com os meus esforços para me libertar. Havia também um corrimão de metal roliço de cada lado, a grossura de um cabo de vassoura talvez, para ajudar a subida. E a ele me aferrei várias vezes, procurando impedir que me levassem, obrigando-os a parar para soltar minhas mãos. Esse corrimão era também flexível. Tive a impressão mais tarde, ao descer, que não era inteiriço, mas sim formado de pequenas peças de metal, articulado umas dentro das outras. Uma vez dentro do aparelho, vi que havíamos entrado numa pequena saleta quadrada, cujas paredes de metal polido brilhavam com reflexo da luz.
o reflexo da luz fluorescente que vinha do teto, a dispostas Uma vez dentro do aparelho, vi que havíamos entrado numa pequena sala quadrada, cujas paredes de metal polido brilhavam com reflexo da luz fluorescente que vinha do teto, emitido por numerosas lâmpadas pequenas de forma quadrada, embutidas no metal desse teto e dispostas por toda a volta do mesmo, para fora junto às paredes. Não pude contar quantas eram, pois logo me puseram de pé no chão, assim que a porta externa subiu, trazendo na ponta a escada enrolada e presa, e se fechou. A iluminação era tão boa que parecia de dia. Mesmo nessa luz branca fluorescente não se distinguia mais onde era a porta de fora, que ao se fechar parecia ter se transformado em parede. Eu só sabia onde ela estava por causa da escada de metal presa na parede. Não pude observar mais detalhes porque um dos homens, eram 5 ao todo, me fez sinal com a mão para que caminhasse na direção de uma outra sala que se entrevia por uma porta aberta do lado oposto à porta de fora. Não sei se essa segunda porta já estava aberta quando entrei. Pois só então olhei naquela direção. Resolvi obedecer, pois continuava me segurando e agora eu estava fechado lá dentro com eles e não tinha outra escolha. Deixamos a saleta, na qual não vi nenhum móvel, aparelho, e entramos numa sala ampla, bem maior, de formato meio oval, iluminada conforme o outro compartimento com as mesmas paredes de metal prateado polido. Acho que essa sala era no centro do aparelho, porque no meio da sala havia uma coluna de metal que ia do teto até o chão, larga em cima e embaixo, e afinada bastante para o meio. Era roliça e parecia maciça. Acho que não estava ali só para enfeitar, devia servir para escorar o peso do teto. Os únicos móveis que pude observar foram da mesma forma esquisita. Foram uma mesa de forma esquisita que estava num dos cantos da sala, rodeado de várias cadeiras giratórias sem posto, semelhante aos bancos que se usam em bares. Era tudo do mesmo metal branco, tendo a mesa com os bancos afinados para baixo, um pouco num pé único, que era presa ao chão, no caso da mesa, ou articulada a um anel móvel preso por 3 suportes que saíam para cada lado e que se embutiam no chão, no caso dos bancos, permitindo assim que a pessoa neles sentasse virasse para qualquer lado. Durante intermináveis minutos permaneci de pé, sempre seguro pelos braços por 2 homens, enquanto aquele povo estranho me observava e conversava a meu respeito. Digo conversar apenas na maneira de dizer, pois na verdade o que eu ouvia não tinha nenhuma semelhança com a conversa da gente. Eram ganidos ligeiramente semelhantes aos uivos de um cão. Essa semelhança era muito pequena, mas é a única que posso dar para tentar descrever aqueles sons, diferente de tudo que eu já vi até hoje. Eram ganidos lentos, nem muito finos nem muito roucos, uns mais longos, outros mais curtos, às vezes com vários sons diferentes ao mesmo tempo, outros com um tremido no fim. Não eram somente sons, gemidos de animais, não se distinguindo nada que pudesse ser tomado como o som de uma sílaba ou de uma palavra de língua estrangeira. Nada disso, para mim era tudo igual, e por isso não pude guardar nenhum nome. Não posso explicar como é que aquela gente não podia se entender daquele jeito. Ainda fico arrepiado quando penso naqueles sons. Não posso reproduzir para o senhor, só ouvindo, a minha voz não dá para isso.
aqueles gemidos terminaram, parecia que tinham resolvido tudo, pois me agarraram de novo, os 5, e começaram a tirar minha roupa, à força. Entramos em luta novamente, eu resistindo e procurando dificultar ao máximo o que eles faziam. Protestava e xingava também em alto brados. Eles evidentemente não entendiam, mas paravam e olhavam para mim, como se quisessem mostrar que eram educados. Por outro lado, embora usando força, em nenhum momento me machucaram seriamente, nem sequer rasgaram a minha roupa, a não ser talvez a camisa, que já estava rasgada antes. Razão pela qual não posso ter certeza. Fiquei inteiramente despido, já de novo angustiado em sem saber o que me ia acontecer. Um dos homens então se aproximou, tendo à mão uma coisa que parecia uma espécie de esponja molhada. E com ela começou a me passar um líquido na pele. Não devia ser esponja dessas de borracha comum, porque era muito mais macia. O líquido era claro como água, mas bem grosso e sem cheiro. Pensei que fosse algum óleo, mas estava enganado, pois a pele não ficou engordurada nem oleosa. Passaram-me esse líquido pelo corpo todo. Eu estava com frio, porque a temperatura na noite lá fora já baixa, sendo nitidamente mais baixa dentro das duas salas do aparelho. Quando me tiraram a roupa, comecei a tiritar. Quando me tiraram a roupa, comecei a gritar, e agora ainda batia esse líquido para piorar a situação. Mas parece que o mesmo secou depressa, e no fim não sentia muita diferença. Fui então conduzido por 3 daqueles homens na direção de uma porta que havia do lado oposto daquela por onde entramos, que estava fechada, fazendo-me sinais com as mãos para que o acompanhassem, e um grunhido um para o outro de vez em quando. Foram eles naquela direção, e eu no meio. O que ia na frente empurrou qualquer coisa no meio da porta. Não pude ver o que era, talvez uma argola ou um botão, que se abriu para dentro, em duas metades, como uma porta de bar. Essa porta, quando fechada, ia do teto até o chão, e trazia na parte de cima uma espécie de letreiro, ou coisa parecida, luminoso, traçado em sinais vermelha, que, por efeito da luz, parecia fazer saliência a uns 2 dedos para fora do metal da porta. Essa escrita foi a única coisa do tipo que vi dentro do aparelho. Era um rabisco completamente diverso das letras que conhecemos. Procurei guardar na memória a sua forma, e foram aquelas que desenhei na carta que mandei para o Sr. Martins. Atualmente já esqueci como é que eles eram, mas voltando aos acontecimentos, a tal porta dava entrada para uma saleta menor, meio quadrada, iluminada com as outras. Depois que entramos, eu e dois dos homens, a porta se fechou atrás de nós. Olhei então para trás e vi uma coisa que não sei explicar. Não havia mais porta nenhuma, apenas se via uma parede igual às outras. Não sei como é que se fazia aquilo, só se com a porta fechada descer algum anteparo que a escondia da gente. Não pude compreender. O certo é que logo depois a parede se abriu e era porta de novo. Não vi nenhum anteparo. Desta vez entraram mais 2 homens, trazendo nas mãos 2 tubos de borracha vermelha, bem grossos, com mais de 1 metro de comprimento cada um. Se havia alguma coisa dentro deles, não posso dizer. Não sei, mas sei que eram ocos. Um desses tubos foi adaptado em uma das pontas de um frasco de vidro em forma de cálice. A outra ponta tinha um biquinho em forma de ventosa, que foi aplicado na pele do meu queixo. Aqui onde os senhores estão vendo esta mancha escura que ficou como cicatriz. Além disso, porém, o homem que executou a manobra espremeu o tubo com as mãos, como se tivesse posto o ar para fora. Não senti nenhuma dor ou picado na hora, apenas a sensação de que minha pele estava sendo sugada ou aspirada. Mas depois o lugar ficou ardendo e coçando, e mais tarde verifiquei que a pele tinha ficado ferida e esfolada. Aplicada a borracha, vi meu sangue entrar pouco a pouco dentro do cálice, enchendo até a metade. Aí a coisa parou e o tubo ficou retirado e substituído pelo outro lado, onde os senhores podem ver outra mancha escura igual a outra. Dessa vez o cálice encheu até em cima e a ventosa foi então retirada. A pele ficou esfolada no lugar, ardendo e coçando como no outro lado. Fui então deixado sozinho. Os homens saíram e a porta se fechou sobre eles. Fiquei largado ali durante um tempo enorme, talvez mais de meia hora. A sala era vazia,
contendo no centro um largo divã como de um leito, mas sem encosto e sem beirada, e um tanto incômodo para alguém deitar, por ser muito alto no meio, onde existia um verdadeiro cocuruto, mas era macio, como se fosse feito de borracha esponjosa, sendo recoberto por um tecido grosso de cor cinzenta, também macio. Sentei-me ali, pois senti-me cansado, depois de tanta luta e tantas emoções. Foi então que senti um cheiro estranho e comecei a ficar enjoado. Era como se estivesse respirando uma fumaça grossa que abafasse a minha respiração, dando a impressão de um cheiro de pano pintado que estivesse sendo queimado. E estava mesmo, porque examinando as paredes, notei pela primeira vez a existência de uma porção de tubinhos metálicos que faziam saliência à altura da minha cabeça. Fechados, mas cheios de furinhos, como os de chuveiro, por onde saía uma fumacinha cinzenta que se dissolvia no ar. Essa fumaça era a causa daquele cheiro. Não sei se já estava saindo na hora em que os homens me tiraram o sangue, pois não reparei. Talvez com a porta abrindo e fechando o ar tivesse circulado melhor, não dando para que eu notasse, mas agora, de qualquer forma, não me sentia bem e o enjoo aumentou, tanto que acabei vomitando muito. Depois disso passou a dificuldade de respirar, mas continuei um pouco enjoado com o cheiro daquela fumacinha. Fiquei muito desanimado depois disso, esperando que acontecesse alguma coisa. É preciso que eu diga que até aquele momento não fazia a menor ideia sobre o aspecto físico e as feições daqueles homens estranhos. Todos os 5 estavam bem vestidos, com um macacão bem justo, feito de pano grosso, porém macio, de cor cinzenta com listrinhas pretas aqui e ali. Essa roupa ia até o pescoço, onde se unia com uma espécie de capacete feito de um material da mesma cor. Não sei o que era, que parecia mais duro e era reforçado atrás e na frente por lâminas de metal fino. Uma delas triangular, à altura do nariz. Esse tal capacete escondia tudo, deixando ver apenas os olhos daquelas pessoas por trás de 2 vidros circulares, parecidos com as lentes que se usam em óculos. Através desses vidros, os homens me olhavam. Os olhos deles me pareciam bem menores do que os nossos, mas acho que isso era um efeito dos vidros. Todos tinham olhos claros, que me pareceram azuis, mas não posso garantir. Acima dos olhos, os referidos capacetes tinham uma altura que devia corresponder ao dobro da largura de uma testa normal. É provável que houvesse mais alguma coisa por dentro dos mesmos, por cima das cabeças, mas por fora não se via nada. Mas acima, no meio da cabeça, saíam 3 tubos circulares e prateados. Não posso dizer se eram de borracha ou metálicos. Um pouco mais finos do que a mangueira de jardim. Esse tubo, um no centro e mais um de cada lado, eram lisos e se dirigiam por trás, para trás e para baixo, curvando-se na direção das costas. Lá eles penetravam na roupa, onde se embutiam de maneira que não sei explicar. Um no meio, na altura da coluna vertebral. Os outros 2 um para cada lado, se fixavam abaixo dos ombros, e uns 4 dados por debaixo das axilas, quase do lado, no limite com as costas. Não notei nada, nenhuma saliência ou volume que indicasse estarem esses tubos presos a alguma caixa ou aparelho escondido por baixo da roupa. As mangas do macacão eram compridas e justas, indo até os punhos, onde se continuavam por luvas grossas da mesma cor, de 5 dedos, que deviam atrapalhar um pouco o movimento das mãos. Observei a esse respeito que os homens não conseguiam dobrar completamente os dedos de modo a tocar com a palma, com as pontas. Essa dificuldade não os impediu, entretanto, de me agarrarem com firmeza, nem de manipularem com habilidade as borrachas para extrair meu sangue.
A roupa devia ser uma espécie de uniforme, porque todos os tripulantes do aparelho traziam à altura do peito uma espécie de escudo vermelho de tamanho de uma rodela de abacaxi, que de vez em quando apresentava reflexos luminosos. Não era luz própria, mas reflexos semelhantes aos de um vidro vermelhos, desses que ficam por cima dos faróis traseiros dos automóveis, que refletem a luz do farol de um outro carro, como se tivesse também uma luz. Desse escudo no centro do peito partia uma tira de tecido prateado ou metal laminado, que se unia a um cinto largo e justo, sem fivela ou presilha, de cuja cor não me recordo. Não havia nenhum bolso visível, nem nenhum dos macacões, não vi também botões. As calças eram também justas nas cadeiras, coxas e pernas. Não se vê nenhuma dobra ou folga de tecido. Não havia separação nítida do tornozelo entre a calça e os sapatos, que se continuavam um pelo outro, fazendo parte do mesmo conjunto. A sola nos pés apresentava, entretanto, um detalhe diferente. Eram muito grossos, com 2 ou 3 dedos de largura e bem viradas, ou arqueadas para cima, na frente, de modo que a ponta dos sapatos, que tinham um aspecto de sapato de tênis, eram bem arqueados para o alto, mas sem afinar em ponta como sapatos dos livros de história de antigamente. Pelo que vi depois, esses sapatos deviam ser bem maiores dos pés que os calçavam. Apesar disso, o andar daqueles homens eram bem desembaraçados e eles eram bem ligeiros nos seus movimentos. Aquele macacão todo fechado, contudo, talvez atrapalhasse um pouco, pois os homens andavam sempre um pouco inclinados. Todos eles eram de minha altura, talvez um pouco mais baixo por causa do capacete, com exceção de um só, o tal que me agarrou primeiro lá fora. Esse não chegava à altura do meu queixo. Todos pareciam robustos, mas não o bastante para que eu tivesse medo de apanhar se lutasse com um deles de cada vez. Acho que em campo aberto poderia enfrentar qualquer um deles, de igual para igual, mas isso não vem ao caso na situação em que eu me encontrava. Depois de um intervalo enorme, um ruído na porta me fez levantar sobressaltado. Voltei-me daquela direção e tive uma surpresa enorme. A porta estava aberta e uma mulher vinha entrando, caminhando em minha direção. Ela vinha devagar, sem pressa nenhuma, talvez se divertindo com a surpresa que devia estar estampada no meu rosto. Eu estava boca aberta e não era para menos. A tal mulher estava despida, tanto como eu, e descalça. Além disso, era bonita, embora de um tipo diferente do que eu conhecia. Tinha cabelo de um loiro quase branco, como esses que são oxigenados, lisos, não muito abundantes, compridos até o meio do pescoço e com as pontas encaracoladas para dentro. Estavam repartidos no meio da cabeça. Os olhos eram azuis e grandes, mais compridos do que circulares, por serem rasgados para fora, conforme esses olhos pintados com lápis dessas moças que se fantasiam de princesa árabe, que ficam parecendo rasgados. Era assim como a diferença que aqui a coisa era natural, pois não havia pintura nenhuma. O nariz era reto, sem ser pontudo, nem arrebitado, nem grande demais. O contorno do rosto aqui era diferente, porque as maçãs eram mais salientes, chegando a alargar bem a face, muito mais do que nas Índias. Mas logo abaixo, o rosto se afinava, muito determinado, num queixo pontudo. Esse aspecto dava a metade inferior do seu rosto uma forma bem triangular. Os lábios eram muito finos, quase não se viam as orelhas, que vi depois. Eram pequenas e não pareciam diferentes das que eu conheço. As tais maçãs salientes davam a impressão de que havia um osso protuberante por baixo, mas, como vi depois, eram macias e carnudas ao toque, não dando a impressão de osso. O corpo era muito mais bonito do que qualquer outra mulher que eu já conheci. Magro, com seios empinados e bem separados, com cintura fina e barriga pequena, com quadris mais desenvolvidos e coxas grossas. Os pés eram pequenos, as mãos eram compridas e finas. Os dedos e as unhas eram normais. Ela era mais baixa do que eu, batendo a sua cabeça no meu ombro. Essa mulher se aproximou em silêncio, olhando-me com a compreensão de que desejava alguma coisa, e me abraçou de repente, começando a esfregar a cabeça no meu rosto. De um lado para o outro, eu ao mesmo tempo senti o seu corpo todo colado ao meu, fazendo também movimentos. A sua pele era branca, conforme as loures daqui, e cheia de sardas nos braços. Não senti nenhum perfume nessa pele, nem nos cabelos, a não ser o cheiro de mulher. A porta se havia fechado de novo, sozinho ali, com aquela mulher me abraçando e dando a entender claramente o que queria. Comecei a ficar excitado. Isso parece incrível, mas na situação em que me encontrava.
Penso que o tal líquido que me esfregava na pele foi a causa disso. Eles devem ter feito de propósito. Só sei que fiquei numa excitação incontrolável. Coisas que nunca me aconteceram antes. Acabei esquecendo tudo e agarrei, correspondendo aos seus carinhos com outros maiores. Fomos terminar no divã, tivemos relações pela primeira vez. Foi um ato normal e ela se comportou como qualquer mulher. Depois houve um período de carícia comum, seguindo de nova relação. No fim ela estava cansada e respirando depressa. Eu continuava animado, mas ela agora negaciava, procurando fugir, me evitava. Procurando fugir, me evitava, acabar com aquilo. Quando notei isso, desanimei também. Era isso o que queriam comigo, um bom reprodutor para melhorar a raça deles. Tudo aquilo no fim não era mais nada do que isso. Fiquei com raiva, mas logo resolvi não dar importância. De uma maneira ou outra tinha passado momentos agradáveis. É claro que eu não queria aquela mulher em troca de uma das nossas. Gosto de uma com quem a gente possa falar, conversar e se entender. Que não era o caso. Além disso, esses gemidos que ouvi da sua boca eram, em alguns momentos, quase que estragavam tudo, dando a desagradável impressão de que eu estava com um animal. Uma coisa que observei foi que ela não me beijou nenhuma vez. Em certo momento lembro que abriu a boca como se fosse fazê-lo, mas a coisa terminou como dentada leve no meu queixo, mostrando que não era beijo. Outra coisa que notei foi que, executando a cabeleira, todos os seus demais pelos eram bem vermelhos, quase cor de sangue. Pouco depois de nos termos separado, a porta se abriu. Apareceu um dos homens na soleira e chamou a mulher. Ela saiu então, mas antes de sair voltou-se para mim, apontou para a barriga e em seguida para mim, com um sorriso no rosto ou algo semelhante. Apontou finalmente para o céu, na direção do sul, penso eu. E foi embora. Interpretei esse sinal como um aviso que ela voltaria para me levar com ela para as paragens onde vivia. Por causa disso, estou com medo até hoje. Se eles voltarem para me apanhar de novo, estou perdido. Não quero me separar dos meus e da minha terra, de nenhum modo. A seguir entrou um homem, trazendo a minha roupa no braço. Fez sinal para que eu me vestisse. O que obedeci em silêncio. Minhas coisas estavam todas nos bolsos. Só estava faltando o isqueiro. Marca Homero. Não sei se foi tirado por eles ou se eu o perdi durante a luta em que fui capturado. Por isso não tentei reclamar. Em seguida saímos voltando para outra sala. 3 dos tripulantes do aparelho estavam sentados nas tais cadeiras giratórias, conversando, ou melhor, grunhindo entre si. Aquele que estava comigo foi se juntar a eles, largando-me no meio da sala, perto da mesa, que já falei antes. Eu estava agora inteiramente calmo, pois sabia que não me fariam nenhum mal. Procurei passar o tempo, enquanto eles decidiam suas coisas, tentando observar e guardar todos os detalhes do que eu via, paredes, móveis, uniformes, etc. Em dado momento notei que em cima da mesa, perto dos homens, estava uma caixa quadrada, tendo uma tampa de vidro que protegia, um mostrador como de um relógio, despertador. Havia um ponteiro lá dentro. E uma certa marca preta no lugar que correspondia às 6 horas. Marcas iguais existiam nos pontos correspondentes às 9 horas e 3 horas, no lugar do meio-dia. Era diferente, havia 4 marquinhas pretas. Uma do lado da outra, não sei explicar o seu significado, estava lá assim. No princípio pensei que o aparelho fosse uma espécie de relógio, porque de vez em quando um dos homens olhava para ele, mas penso que não era, pois fiquei de olho bastante tempo, e em nenhum momento vi o ponteiro se mexer. Se fosse relógio, isso tinha que acontecer, porque o tempo estava passando. Tive então a ideia de pegar aquilo para mim. Lembrei-me de que precisava de alguma coisa para poder provar a minha aventura. Se pegasse aquela caixa, o problema estaria resolvido. Podia ser que, vendo o meu interesse, os homens resolvessem dar de presente. Aproximei-me devagar, eles estavam distraídos. De repente segurei o tal instrumento nas mãos, tirei-o da mesa. Era pesado, talvez tivesse mais de 2 quilos, mas não tive tempo para examiná-lo. Um dos homens se levantou mais ligeiro do que um pé de vento e me arrancou o mesmo das mãos, com raiva, empurrando-me para o lado, e voltou a colocá-lo no mesmo lugar. Afastei-me então, até sentir as costas tocarem na parede mais próxima. Fiquei ali quieto, embora não tivesse medo. Não tenho medo de homem, mas era melhor ficar quieto, porque estava provado que eles só me respeitavam quando eu me comportava. Para tentar alguma coisa
que não teria resultado, perguntava. A única coisa que fiz foi arranhar a parede com as unhas, procurando ver se arrancava uma lasquinha daquele metal, mas a unha escorregava na parede polida, sem encontrar ponto de apoio. Além disso, o metal era duro e não consegui nada. Fiquei então esperando. Não vi mais a mulher depois que ela saiu da outra sala, mas acho que descobriu onde ela estava. Na parte superior da frente daquela sala ampla, havia uma outra porta, através da qual eu passara, e estava agora ligeiramente entreaberta. E de vez em quando eu ouvi ruídos vindo de lá, como que produzido por uma pessoa em movimento, se movimentando. Só podia ser a mulher, pois os outros estavam todos na mesma sala que eu, dentro dos seus uniformes e capacetes esquisitos. Imagino que aquele compartimento dianteiro devia corresponder à sala onde eu ficara, o piloto que dirigiu o voo do aparelho, mas não pude verificar. Finalmente um daqueles homens se levantou e me fez sinal para que eu o acompanhasse. Os outros continuaram sentados sem olhar para mim. Caminhamos na direção da saleta da entrada e fomos até a porta de entrada, que estava aberta de novo, com a escada já desenrolada. Não descemos, entretanto, pois o homem fez sinal para que eu o acompanhasse na direção da plataforma que existia dos dois lados da porta. Essa plataforma rodeava o aparelho, embora estreita, e permitia que se caminhasse sobre o mesmo, para os dois lados. Fomos primeiro para a frente. Notei então uma espécie de protuberância metálica de forma quadrada, que se projetava para fora, para o lado, bem encaixada no corpo do aparelho. Se essas peças não fossem tão pequenas, julgaria que eram asas para ajudar no voo. Pelo seu aspecto, penso que talvez servisse para se mover para cima ou para baixo, orientando a subida ou a descida. Confesso, contudo, que em nenhum momento mesmo, quando o aparelho levantou o voo, notei qualquer movimento. Não sei, portanto, explicar para que serviam. Mais à frente, o homem apontou mostrando as três hastes de metal que já falei, solidamente encravadas nos lados das duas laterais e no bico dianteiro do aparelho, como se fossem três esporões metálicos. Eram semelhantes na forma e no comprimento, bem grossos na base e afinados nas pontas. A posição de cada uma era horizontal. Não sei se era do mesmo local do aparelho, porque dela saía uma ligeira fosforescência avermelhada, como se estivesse em brasa. Não senti, contudo, nenhum calor. Na base da implantação de cada uma, um pouco mais acima, estavam embutidas lâmpadas avermelhadas. As laterais eram menores e redondas, e da frente eram enormes, também redonda, correspondendo ao farol dianteiro do aparelho, que já descrevi. Inúmeras lâmpadas quadradas, pequenas e semelhantes no aspecto às que eram usadas na iluminação interna, contornavam o bojo do aparelho, pouco acima da plataforma, sobre a qual lançava uma luz arroxeada. Na frente, a plataforma não dava a volta completa, acabando junto de um vidro largo e grosso, mais saliente, alongado para os lados, fortemente embutido no metal, talvez servindo para se olhar para fora, já que não havia janelas em parte alguma. Acho, entretanto, que isso seria difícil, pois esse vidro, olhando de fora, parecia muito embaçado. Olhando de dentro, não sei como seria, mas não creio que pudesse ser mais transparente. Pense que tais esporões dianteiros soltavam a energia que puxava o aparelho para frente, porque quando este levantou o voo, a luminosidade dos esporões aumentou de brilho extraordinariamente, confundindo completamente com a luz dos faróis. Visto a parte da frente do aparelho, voltamos para trás. A parte de trás era mais bojuda que a da frente, mas antes paramos por alguns momentos e o homem apontou para cima, para onde girava a enorme cúpula em forma de prato. Girava devagar, todo iluminado por uma luz fluorescente, enorme, esverdeado, que não sei de onde saía, mas mesmo com aquele movimento lento, ouvia-se um ruído como de um ar aspirando por um aspirador de pó. Uma espécie de sílvio, como o do ar ao se deslocar, aspirado por inúmeros buraquinhos. Não vi nenhum buraco, é só
para comparação, mais tarde, quando o aparelho começou a levantar do chão, aquele prato giratório iria aumentar tanto a sua velocidade a ponto de se tornar invisível, ficando-se a ver só a luz, cujo brilho também iria aumentar bastante, que mudaria também de cor, passando para o vermelho vivo. Nesse momento o som também aumentaria, mostrando ter relação com a velocidade de rotação do prato redondo que girava no topo do aparelho, transformando-se num verdadeiro zumbido ou chiado forte. Não entendi a razão daquelas mudanças, nem compreendendo para que serviria esse prato giratório luminoso, que em nenhum momento cessou de rodar. Não devia ter alguma, mas devia ter alguma utilidade, pois estava lá. Uma pequena luz avermelhada parecia existir no centro daquela cúpula ou prato giratório. O movimento me impediu de verificar com certeza. Passando pela traseira do aparelho, cruzamos de novo a porta e fomos caminhando, acompanhando a curva posterior do mesmo. Bem atrás, no lugar de onde, por comparação, sairia a cauda de um avião, havia uma peça de metal retangular colocada em posição vertical, de frente para a traseira, cruzando a plataforma. Mas era baixinha, não passando da altura de meu joelho. Pude facilmente passar por cima dela para ir até o outro lado e para voltar. Durante as manobras, notei no chão, de um lado e do outro da mesa, suas luzes embutidas de cor avermelhada, com a forma de dois traços grossos e oblíquos para fora. Pareciam como as luzes dos aviões, embora não piscassem. Por outro lado, acho que a tal peça de metal era uma espécie de leme para mudar a direção do aparelho. Pelo que vi, essa peça pelo menos vi essa peça virar para o lado, justamente na hora em que o aparelho, já parado no ar a uma certa altura, depois de levantar do chão, virou bruscamente de direção, antes de começar a se mover em velocidade fantástica. Depois de também vista a parte de trás do aparelho, voltamos até a porta. O meu guia apontou para a escada e me fez sinal para que eu descesse. Obedeci. Quando pisei o chão, olhei para cima. Ele ainda estava lá, apontando então para ele mesmo, em seguida para a terra, para logo depois apontar para o céu, na direção do sul. A escada de metal começou a encolher, os degraus se arrumando uns em cima dos outros, como uma pilha de tábuas. Quando chegou lá em cima, a porta, que enquanto aberta era chão, começou por sua vez a subir, até se encaixar na parede do aparelho, ficando invisível. As luzes dos esporões metálicos dos faróis do prato giratório ficaram mais fortes, enquanto este último rodava cada vez mais depressa. O aparelho começou a subir lentamente na vertical. Nesse momento, as três hastes de tripé, onde o mesmo estava pousado, subiram para os lados, sendo que a peça inferior de cada uma, mais fina, roliça, terminada num pé alargado, começou a entrar na peça de cima, bem mais grossa e quadrada. Quando isso acabou, a peça de cima começou a entrar para o fundo do aparelho. No fim, não se via mais nada. O fundo se apresentava liso e polido, como se aquele tripé nunca tivesse existido. Não consegui descobrir qualquer marca indicando o lugar onde as hastes se tinham encaixado. Aquela gente trabalhava bem. O aparelho continuou a se levantar lentamente no espaço até atingir uma altura de uns 30 a 50 metros. Ali ele parou por uns instantes e ao mesmo tempo sua luminosidade se tornava ainda mais forte. Aquele zumbido no ar se deslocando ficou mais intenso e o prato giratório passou a rodar numa velocidade espantosa, enquanto a luz mudava por várias cores até ficar de um vermelho vivo. Nesse momento o aparelho mudou de repente de direção, num movimento brusco, fazendo um ruído estrepitoso. Foi nessa ocasião que vi a peça, que chamei de leme, virar de lado. A seguir inclinou-se ligeiramente para um lado. Aquela aeronave estranha partiu como uma bala na direção do sul, a uma velocidade tão grande que sumiu em poucos segundos. Voltei então para o meu trator, deixei o aparelho mais ou menos 5:30 da manhã, cálculo que tenho entrado no mesmo a 1:15 da madrugada. Fiquei lá dentro, portanto, durante 4 horas e 15 minutos, muito tempo mesmo. Quando quis ligar o motor do trator, notei que continuava enguiçado. Fui ver se havia algum defeito e descobri que um dos cabos da bateria tinha sido desparafusado e estava fora do lugar. Aquilo fora trabalho de alguém, pois num cabo de bateria bem preso havia feito uma revisão quando sai de casa, não se solta sozinho. Deve ter sido feito por um dos captores, depois que o trator parou com o motor isolado, provavelmente na ocasião em que me pegaram, por ter sido para impedir que eu escapasse de novo. Caso conseguisse fugir das mãos
que me segurava. Aquele pessoal era muito águia, não havia nada neles que não tivesse previsto. Não contei o meu caso até agora para ninguém, com exceção da minha mãe. Ela me disse que eu não devia me meter mais com aquela gente. Não tive coragem de contar ao meu pai, porque já havia lhe contado a história da luz que apareceu no curral. E ele não acreditou, pois disse que eu estava vendo coisa. Resolvi mais tarde escrever para o senhor João Martins, depois de ter lido um dos seus artigos na revista O Cruzeiro, em novembro, e no qual ele fazia um apelo aos leitores para que comunicasse todos os casos relacionados com os discos voadores. Se tivesse dinheiro o suficiente, teria vindo há mais tempo, mas como não possuía, tive que esperar até que ele dissesse que me ajudaria nas despesas da viagem. Estou aqui à disposição dos senhores. Se acharem que devo retornar à minha casa, irei amanhã mesmo. Se quiserem, porém, que eu fique mais tempo, estarei de acordo. Vim aqui para isto. Civilizações do espaço, habitantes dos planetas visitando a Terra.